Olá, tudo bom, oitavano? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós estamos agora começando a semana 5 do PET 3. Só faltam aí, então, 2 semaninhas para nós finalizarmos esse PET, hein, meninos? Que bom! Espero que todos vocês estejam conseguindo acompanhar e entendendo, de fato, o que nós estamos estudando. Se não, podem contar comigo, vocês sabem onde me encontrar, né? Vocês têm acesso ao Conexão Escola e ao grupo da nossa sala. Combinado? Então vamos lá, meninos. Nesta semana, nós estamos falando sobre esse tema aqui: coerência e a construção de sentidos. Como é que você consegue ter um texto com coerência? Como é que você consegue fazer um texto em que o seu leitor, de fato, entenda a ideia que você queria passar? Através da coerência e através da coesão do seu texto. É sobre isso que nós vamos falar agora, então, ok? Bom, aqui nos explica o que faz com que um texto tenha sentido, o que acontece para que um texto possa ser entendido, compreendido. Que nos explica que a coerência é a integração entre os elementos de amarração interna do texto, ou seja, os mecanismos de coesão e as informações ligadas ao contexto. Então, para que você tenha coerência, para que você consiga integrar todos os elementos, você precisa ter coesão. O que é a coesão? A coesão é o que faz a ligação, faz a amarração interna dos elementos. São palavrinhas mesmo. São orações, são períodos, são os parágrafos. Isso você precisa interligar para o seu texto fazer sentido. Para que, ora, você não esteja falando de uma coisa, ora, esteja falando de outra. Para você conseguir estabelecer a relação de sentido, você vai usar a coesão. A coerência é o que faz com que o texto faça sentido. Daí você consegue, então, conectar as suas ideias explícitas e implícitas de um discurso. Aí aqui embaixo nós temos, então, os elementos de coerência. Como que a gente consegue, então, adquirir essa coerência? Bom, você precisa de entender que, a princípio, existem vários tipos de elementos. Eles são semânticos, eles são sintáticos, estilísticos, pragmáticos, temáticos ou ainda genéricos. Mas o que de fato vai determinar um texto coerente é como que você vai passando uma ideia após a outra e fazendo a ligação delas. Você precisa eliminar ambiguidades, você precisa usar os conectivos de forma correta. Nós vimos semana passada o que são os conectivos, estão lembrados? Várias classes gramaticais podem funcionar como conectivos dentro de um texto. Pronomes, até mesmo substantivos podem entrar aqui. Adjetivos, vimos também a questão dos conectivos, ok? Evitar contradições. Como é que você evita contradições? Se você defende um ponto de vista, defenda-o até o final. Se em algum momento do texto você muda o seu ponto de vista, você se contradiz ali dentro. Relacionar sentidos, evitar trechos irrelevantes que não façam parte do seu contexto. Atentar-se à sequência da escrita. Lembra que todo texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão, ou ainda início, meio e fim. Então, você precisa seguir essa sequência, para que você não fale o final para depois ir para o meio e acaba confundindo o seu leitor. Também você precisa empregar a variedade adequada da língua e mantê-la até o final do texto. Se você começou com uma linguagem padrão, use a linguagem padrão até o final do texto, nada de mudar a forma de se comunicar. De repente, o seu estilo formal ficou informal. A quem você está direcionando aquele texto? Haverá uma confusão nesse momento. E siga o gênero textual que você se propôs, do início ao fim. Vamos para as atividades, para que a gente consiga clarear um pouquinho essa explicação, ok?
Aqui nós temos um pequeno trecho de um texto, e aqui eu quero dizer que o PET, infelizmente, não trouxe a referência desse texto. Acho que pecaram nesse momento aqui, acabaram esquecendo, né, infelizmente. Mas, enfim, esse texto é da Lígia Bojunga e se chama Livro à Troca. É um texto maravilhoso que eu fiz questão de trazer aqui para vocês nesse momento, e eu vou, inclusive, colocar ele aqui na tela para vocês. Vamos ver se pega aqui, ó. Vou compartilhar uma outra janela para que vocês consigam ver. É um texto curto, inclusive. Lígia Bojunga, Livro à Troca. Nesse momento aqui, pessoal, vocês têm o texto por completo. O que eu oriento vocês? Pause o nosso vídeo e faça a leitura do texto, porque de fato é um texto muito rico, muito bonito de ser lido. Então, aqui está o texto por completo. Ó, vou deixar aqui para vocês. Vocês podem pausar e fazer a leitura, ou ainda vocês podem até tirar um print, tá bom? Então, vamos lá voltar para o PET. Pronto, voltou aqui. Nós vamos ler um trechinho desse texto que eu acabei de apresentar para vocês. Para mim, livro é vida. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Foi assim. Eu brincava de construtora. Livro era tijolo. Em pé fazia parede, deitado fazia degrau de escada, inclinado encostava num outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. De casa em casa, eu fui descobrindo o mundo, de tanto olhar para as paredes. Primeiro, olhando desenhos, depois decifrando palavras. Fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça, mas fui pegando intimidade com as palavras, e quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir casas novas. Então, esse é o trecho que o Pet pegou, né? O texto completo continua aqui, por isso as reticências aqui dentro dos colchetes. Muito bem, então. A pergunta 1 nos diz o seguinte. Observe que no texto há várias palavras ou expressões destacadas. Qual a função delas? Esses destacados são os que estão aqui em negritos, tá vendo, meninos? Olha, desde que, outro, quando, todas essas expressões em negrito. Para que é que elas servem? Bom, elas têm a função de estabelecer a coesão textual, ou seja, a interligação entre as partes do texto, criando os efeitos de sentido lógicos desejados, ou seja, a coerência. Então, quando você usa os elementos de coesão, você está construindo aos pouquinhos a coerência. Sendo assim, uma depende da outra. Por isso que a gente sempre escuta coesão e coerência. Coerência e coesão. Está sempre uma ali de mãozinhas dadas com a outra. Certo? Pergunta 2 nos diz o seguinte. Leia a oração e observe a pontuação. Livro era tijolo, ponto e vírgula, em pé, vírgula, fazia parede, ponto e vírgula. Deitado, vírgula, fazia degrau de escada, ponto e vírgula. Inclinado, vírgula, encostava num outro e fazia telhado, ponto final. Agora reescreva a oração retirando as vírgulas e pontos e vírgulas. Tente ler a oração. Bom, reescrevendo fica assim, olha. Livro era tijolo em pé, fazia parede deitado, fazia degrau de escada inclinado, encostava num outro e fazia telhado. Nada a ver com nada a ver, né, gente? Bom, a pergunta B. A oração continuou fazendo sentido? Justifique. Não tem sentido nenhum. O trecho ficou sem sentido, ficou confuso, ficou estranho para o entendimento da mensagem que você pretende passar, né? Você não sabe o que um livro faz, em que posição que ele está, o que ele está fazendo, não é? Pois bem, continuando então, letra C pergunta.
Como a pontuação garante a coesão e a coerência do texto. Então, nós entendemos aqui, olha, que a pontuação ajuda o leitor a fazer perguntas. A pontuação ajuda o leitor a fazer pequenas pausas nos lugares corretos, de forma que a leitura fique mais fluida, sendo possível, assim, compreender corretamente os sentidos do texto a partir da relação entre os seus elementos. Aí sim, com a pontuação, você consegue entender, faz sentido, né? Muito bem. A que elemento da oração citado anteriormente a palavra outro se refere? É a número 3. A palavra outro significa livro. Então, está se referindo aí ao substantivo livro. Muito bem, questão 4 nos traz aqui 4 alternativas e quer que você diga qual não apresenta coerência. De todas as lidas aqui, meninos, nós vamos direto para a opção correta, que é a letra C, onde diz assim: eu avisei ao aluno que estava doente. Esta frase tem uma ambiguidade. Por quê? Porque você consegue saber quem é que estava doente? Aqui diz: eu avisei ao aluno que estava doente. Quem estava doente? O aluno? Quem emitiu o comunicado, quem fez aí, quem avisou, quem era? Então, aqui tem uma ambiguidade, ok? Essa, então, é a frase que não tem coerência, prejudica o entendimento de quem está lendo. Questão 5 e última. Olha que semana pequena e fácil, hein? Olha essa chargezinha aí, uma professora com um aluno, cada um tem um livro na mão. A professora está falando assim, ó: isto se chama leitura. É a maneira pela qual as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros. Antes de nós partirmos para a pergunta propriamente dita, eu gostaria de dizer aqui para vocês o que significa de verdade softwares, porque talvez vocês não saibam, né? E não há obrigação de nós sabermos todos os termos. Mas se nós não sabemos, nós temos a obrigação de pesquisar para conseguir, então, fazer a atividade, correto? Bom, um software nada mais é do que um programa de computador, um conjunto de componentes lógicos de um computador, de um sistema operacional. Então, é o programa que armazena ali dentro do seu computador e ele tem uma determinada função, tá certo? Então, é um termo técnico que, na língua portuguesa, ele foi traduzido aí como software, significa, então, uma sequência de instruções a serem executadas por um computador. Combinado? Então, acho que deu para entender, né? São os programas de um computador. Se a professora, então, diz assim, ó, isso se chama leitura, é a maneira pela qual as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros. A pergunta diz o seguinte: qual é a crítica feita pela Charge? Bom, é a crítica de que as novas gerações estão muito familiarizadas, eu errei aqui, deixa eu consertar a palavrinha, familiarizadas, pronto, com a linguagem das tecnologias da informação, porém, essas novas gerações não têm o hábito de ler, que seria, então, a verdadeira fonte de conhecimento. Com que a professora compara os novos softwares? Bom, ela compara aí esses softwares com conhecimento. Ela diz que é a maneira pela qual você vai colocar softwares no seu cérebro, conhecimentos, ok? Letra C, qual é a função do pronome isso e a que ele se refere? Aqui na fala da professora é a primeira palavrinha, olha, isso se chama leitura. Pois bem, qual é a função desse pronome? Bom, o isso se refere à ação de que a professora deseja que o aluno realize, que é ler, a leitura. A função desse pronome demonstrativo, o isso, é estabelecer a conexão entre a linguagem não verbal, que foi quando a professora fez assim, ó, pegou o livrozinho e falou isso, e apontou. Esse apontar dela para o livro é caracterizado como linguagem não verbal.
Então, ela estava tentando unir a linguagem não verbal, que foi quando ela apontou para o livro, com a linguagem verbal, que foi quando ela explicou sobre o que é a leitura. Combinado? Ok? Então, bom, meninos, sendo assim, nós encerramos essa nossa semana 5. Todas as vezes que for necessário, pause o vídeo para que você consiga responder aí o seu PET. O meu intuito aqui ao fazer o vídeo não é te dar a resposta pronta. Eu só desejo que você tenha um suporte a mais para realizar suas atividades. Então, você tem a opção de copiar as respostas que eu deixei? Sim. Mas você tem uma opção infinitamente melhor, que é construir as suas próprias respostas. Você usa o que eu deixei aqui como base e então você constrói as suas próprias respostas. É o que vai te fazer, com certeza, adquirir muito mais conhecimento, novos softwares aí para o seu cérebro. Combinado? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e nós nos vemos logo, logo na nossa próxima aula, tá bom? Bye!